Gente, eu queria conversar com vocês da mudança do futebol de antigamente, né? Quando eu falo antigamente, a época que eu era garoto, para o futebol atual, para o futebol moderno, tá? Vamos conversar sobre isso? Mas eu peço que, por gentileza, antes de tudo, você curta aí, dê o seu like. Peço que faça agora, porque senão depois você esquece, né? Eu, eu preciso de likes para os meus vídeos serem melhor divulgados aqui no YouTube, né? Peço por gentileza que você compartilhe o vídeo. Peço por gentileza, mas por gentileza, que você se inscreva no canal. Eu preciso de 1.000 inscritos no canal. Teu dedo não vai cair, teu dedo não vai se machucar. É só você botar o dedinho lá no inscreva-se. E peço por gentileza que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Bom, gente, eu quando era garoto, desde lá dos meus 15 anos até os meus 30 anos, vamos dizer assim, eu ia no futebol com muita frequência, né? Eu sou vascaíno, né? Torço pro Vasco da Gama, né? Então eu via muito jogo do Vasco no estádio, seja no Maracanã, seja em São Januário, né? Mas não via só jogo do Vasco, eu via jogo do Flamengo eventualmente, eu via jogo do Botafogo, eu via jogo do Fluminense, né? Via jogo da seleção brasileira quando jogava aqui no Rio. Então eu ia bastante no futebol, né? E até o ano 2000, né, quando eu ia fazer 30 anos, né, é, 2000 ou 2001, né, eu tô em dúvida aqui quando é que foi o Mundial que foi realizado no Brasil. Eu sei que eu fui ver o jogo do Vasco com o Manchester United, né, tinha curiosidade para ver o Beckham jogando, né? E eu acabei vendo sim uma atuação espetacular da dupla Edmundo e Romário, né? O Edmundo fez um golaço, o Romário fez 2 gols e tal. E olha que eles estavam brigados, imagina que se eles não tivessem, né? Bom, gente, mas esse foi o último jogo que eu vi em estádio, né? Durante muito tempo. Isso foi lá em 2000, né? Então, depois disso, o que aconteceu? Eu enchi o saco, né? Porque ir para o futebol demandava muito tempo de deslocamento, né? Eu não tinha carro, não tinha nada, né? Então demandava muito tempo de deslocamento. Era confusão para comprar ingresso na época, era confusão para entrar no estádio, né? Uma vez eu quase fui pisoteado entrando no Maracanã para ver um Vasco Fluminense, né? Alguns anos antes, né? Então eu fiquei de saco cheio. Eu falei, não, agora eu só vou ver pela televisão, não quero mais ver no estádio, né? E aí eu fiquei muitos anos assim, né? Primeiro por não ter saco para ir e depois pensando em voltar a assistir, só que aí não tinha a grana, né? E e aí eu fiquei vários anos sem ir, né, no futebol. Até que há uns 2, 3 anos atrás, né, o presidente do Boa Vista de Saquarema, que é meu amigo particular, né, ele me ofereceu um ingresso de cortesia para ir ver Botafogo e Boa Vista lá no Engenhão, né? Aí eu fui, né? E, cara, o jogo que eu vi era completamente diferente do jogo que eu via quando eu ia no Maracanã, quando eu ia em São Januário, né? Na época que eu ia no Maracanã em São Januário, que eu ia ver os jogos com frequência, o jogo era mais cadenciado, né? O jogador pensava antes de dar o passe, né? Os lançamentos eram longos porque você tinha mais criatividade. E o jogo que eu vi lá, Botafogo e Boa Vista, né? Boa Vista em tese é um time de menor investimento, né? Mas eram os dois times correndo o tempo inteiro e toque rápido, né? Toca pra cá, toca pra lá, toca pra lá, toca pra aqui, toca pra ali. Toque muito rápido, muita velocidade, muito dinamismo, né? É outro futebol. É outro futebol, né? E depois o próprio presidente do Boa Vista também me convidou para um jogo com o Flamengo, né? Que era até decisão de turno de campeonato estadual, né? E o e a mesma coisa, né? Tanto o Flamengo como o Boa Vista, muito toque rápido, muito deslocamento, muita movimentação, muita correria, né? É, o jogador não tinha tempo de dominar a bola para e pensar para construir a jogada.
É um futebol muito diferente, é um futebol muito dinâmico. Eu fiquei chocado, né? Quer dizer, 30 anos, 20 anos depois eu voltar a ver futebol no estádio e ver como a coisa era muito diferente do que era antes, né? Por que eu tô falando isso tudo, gente? Porque é tal história. Técnicos como o Vanderlei Luxemburgo, como o Luiz Felipe Scolari, né? Como Abel Braga e etc., ficam defasados por conta disso, né? O futebol muda e eles não querem acompanhar as mudanças, né? Eles querem fazer da maneira que eles sempre fizeram. Não dá. O treinador de futebol precisa se reinventar. Por quê? Porque o jogo se reinventa. Então, se o jogo se reinventa, o treinador também precisa se reinventar, né? E eu digo para vocês, agora eu sinto falta de ir no futebol, né? De acompanhar o futebol lá no estádio, tudo. Quem acompanha no estádio sabe que você vendo de cima, você tem um entendimento da estratégia de jogo que é diferente de ver na televisão, né? Mas infelizmente eu não tenho condições financeiras, né? Mas é isso, o futebol de hoje é muito diferente do futebol do passado, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a assistência, tá? Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, põe aí nos comentários, né? E eu tenho mais de 700 vídeos aqui no canal sobre diversos assuntos. Você, por gentileza, escolhe os da sua preferência e boa assistência. Muito obrigado.